Primeiramente, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Kalel. Tudo bom com vocês? Boa Boa noite, tudo bem, noite. você? Prazer em conhecer. Prazer em conhecer. Prazer é Mas, nosso, meu irmão. tamo Bom, junto. só uma explicação. O pastor Aziel é o pastor do Sertão. Ele está lá há 17 anos, pastor, é isso mesmo? Isso, 17 anos. Completou já. 17 anos. Está lá desde quando Setembro. tudo era muito mais terra. Vim brocar mato aqui, como diz o dizer de ser. E o Pablo, pastor, é um grande amigo meu. A gente tá aí uns, sei lá, 13, 14 anos. E a gente fez um Legal, legal. projeto aqui anos atrás. E ele também foi pro Sertão Livres, Ah, junto o link. com o pessoal lá do Livres para Adorar, né? Aham, sim. Então ele está aqui para agregar a conversa, para ajudar a gente a dar um andamento. Legal, prazer, prazer. A gente está aí ensaiando aí, namorando uma parceria com o Livres aí. Era Olha que para ter legal. acontecido esse ano, mas houve lá umas mudanças na liderança, uma reformulação, e acabou que talvez no próximo ano a gente faça alguma coisa junto aí. Maravilha. Pastor, é um prazer grande te conhecer. O Kalel fala bastante de você desde que ele começou com essas ideias. Que a ideia de missão é ideia de doido, né? Desde que ele Ideia começou com maluca. essas ideias de doido, de ir pro sertão. Ele sempre falou muito de você, Ah, né? E vamos aí trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais. Eu, Kalel, olha, a gente tem esse trabalho também do Tamo Junto, né? Faz um tempo já também, que foi uma intenção de trazer a palavra de Deus. uhum, E aproveitando que ele vai estar indo pro sertão, a gente está reativando isso aqui, para levar mais dessa vivência para as pessoas, né? Para que as pessoas possam, porque assim, por mais que a gente vá, às vezes, num período, né, fazer uma missão, fica 10 dias, fica um mês, é muito diferente da realidade da missão, que é, de fato, você se enfiar no meio missionário e ficar 1 ano, 2 anos, ir para lugares, às vezes, onde a gente não tem nenhum suporte, né, não tem família, não tem nada, e desbravar como o senhor fez aí. De início, uma coisa que eu tô curioso para saber, quando você foi para aí, você tinha mais ou menos quantos anos quando você resolveu começar essa missão aí? vamos lá. Você tem quantos anos, Caléo? Eu tenho 28 anos. Não, tá a idade do Caléo. Olha aí, É a idade do Caléo, 28 anos quando eu vim pra cá. 28 Ah, anos, olha que doido. era mais, Então, era mais era magrinho um pouco, cabelo bem pretinho. bem jovem, né? Bem jovem aí. E você já tinha E, família? Você já era casado? Você era solteiro na época? não, quando eu vim pra cá, eu, minha esposa, Gisele. Sou casado, né? Só para quem está acompanhando aí. Sou Olha casado com aí. a Gisele, minha esposa pastora. Nós temos 3 filhas. Né? A mais velha, Ana Maria, tem 19 anos. Tem a Gabriela com 14 e a Melissa com 10. Então eu tenho 3 filhos. A minha filha, quando eu vim para cá, minha filha mais velha tinha 1 ano. Né? Veio eu, minha esposa e Aí, a Ana Maria. Já as outras duas são sertanejas, nasceram aqui no sertão, são da olha terra, aí. né? São da gema. Mas eu vim com 28 anos pra cá, pro sertão aqui. 28 anos, 28 anos de idade, isso. Em 2007. 2007. Setembro de Você 2007. tinha casado há pouco tempo? Você estava... Assim, logo quando eu casei, cara, eu casei no MCI, né, ali com o apóstolo Aham. Maurício. E aí, com um mês e meio de casado, eu fiz o curso Casados para Sempre. Eu tinha feito também o curso de noivo. E aí, com 6 meses de casado, eu tinha terminado de fazer o Casados para Sempre. O apóstolo Maurício enviou eu e a Gisele e mais um casal para João Pessoa. Só que João Pessoa é uma capital, né? Então eu fiquei lá quase um Sim. ano em João Pessoa. A gente ficou em alguns ministérios implantando Casados para Sempre Ah, e o curso de um ano. Quando eu retornei para São José, a minha esposa já estava grávida. Descobrimos lá em São José que ela voltou grávida de João Pessoa. Aí o Maurício, o apóstolo Maurício falou, deu uma quieta na gente, se aquieta agora um pouco aí. Aí nasceu, e aí quando a Ana Maria estava com 1 ano, surgiu, né, a oportunidade de a gente vir pro sertão.
Aí tanto o AP abraçou a gente, minha esposa também, viemos para cá, em Sim. 2007, né? Uma aventura, uma loucura, tipo assim, São José para Café da Linha, há 17 anos atrás, assim, foi uma mudança brusca demais, assim, sabe? Cultural, Sim. social, de tudo, assim, pra gente foi bem, bem difícil no começo, assim, né? Mas, né, que nem o Caléu, assim, meio doidão, assim, o cara vai, né, novo, né? Tem lenha para queimar, né? É, né, ainda tem uma lenha, eu tenho um pouquinho de lenha pra queimar ainda, dá pra queimar um pouquinho, né, dá pra queimar ainda, mas aí chegamos assim, cara, 2007, né, e ainda era uma outra realidade, né, quando nós chegamos aqui, Sim. ah, muita coisa mudou nesses últimos anos, né, nesses anos que estamos aqui, né, mas foi um tempo, assim, de muitas experiências boas, assim, que tivemos aqui nesses 17 anos aqui pra contar aí. E começando desse começo, então, como que foi essa decisão? Então, vamos lá, você estava recém-casado, com uma filha Tá, novinha, 28 anos. Eu não sei eu, como é que você vamos estava lá, aqui em São José, se tinha já sua profissão, já correndo, né? E deixar tudo para ir lá para ah, ir para o sertão aí. Como é que foi essa decisão, assim? tá. A minha história com missões começou muito cedo, assim, cedo demais. Eu cresci na Assembleia de Deus. Os meus pais são daqui do Nordeste, né? Meu pai de Juazeiro, minha mãe de Missão Velha, que é uma cidade a 15 quilômetros daqui. Só que eu nasci aqui no sertão, na verdade, sou sertanejo, né? Eu nasci Olha, em Juazeiro, mas com 20 dias de nascido, meus pais foram para São Paulo. aham, Então eu cheguei recém-nascido em São Paulo e cresci, casei e aí. Ah, quando minha mãe chegou aí, teve um culto de missões e era um pregador da África. Ela conta isso, né? Que é um pregador africano e ele pregou nesse culto. E no final eles tiraram uma oferta para mandar para lá. Então o pessoal ofertou Bíblia, o pessoal foi ofertando para mandar para a África. E uhum. minha mãe conta que ela me colocou no altar e me ofereceu, me entregou em oferta para missões. Né? Aí a minha Eita! história com missões começou aí, né? A culpada é a dona Terezinha, né? Que eu dizer, né? A culpa é dela. Então ela me entregou no altar e ela falou: Deus, né? O melhor que eu tenho, eu não tenho dinheiro para ofertar hoje, não tem, mas eu coloco o Oziel e eu entrego ele para tua obra, tal, tudo isso. Foi aquela oração inicial, né? Aham, E 2022 e 2023, cara, eu estava fazendo um curso de missões, o primeiro ano de teologia, o segundo de missões, lá em Curitiba, pela Quadrangular. Era um sistema interno, morava lá na chácara, tal, tudo. E aí, nesse segundo ano, eu tive contato com alguns meninos africanos que tinham sido mutilados de guerra, entendeu? Alguns cegos, sem membros, assim. aham. Eles foram lá para a base nossa. E aquilo me tocou muito, então o desejo de ir para a África, assim, acendeu em mim. Né? Eu não era casado ainda, então eu comecei a orar muito pela África e o objetivo meu, né, quando saísse do centro de treinamento, era me preparar para ir para a África. Esse era o desejo meu. E eu lembro bem assim que eu estava orando uma madrugada lá no centro de treinamento, e aí eu estava orando pela África, entendeu? Me dispondo para Deus que eu queria ir. E aí Deus falou comigo, foi assim, só uma frase, você falou, olha, eu ainda vou te levar para a África, mas antes eu tenho uma grande obra com você no sertão. Olha, E aí quando Deus falou assim, eu mudei minhas orações e comecei a projetar algo para o sertão, a pesquisar sim. mais. Né? Aí eu casei com a Gisele tinha um chamado missionário também, tinha feito escola, e aí quando foi em 2006, né, comecinho de 2007, eu sou marceneiro de profissão, e sempre amei, assim, demais, assim, a questão da marcenaria, cara, assim, era, Aham. sabe, desde desenhar o projeto, quanto eu desenvolver, até a instalação na casa do cliente, eu fazia tudo, assim, então eu gostava muito de mexer com madeira. Sim. Em janeiro de 2007, eu lembro que eu estava na marcenaria, no comecinho do ano, eu estava sozinho esse dia no galpão, o pessoal tinha saído para instalar algum serviço, e eu estava ali na bancada, e eu lembro que Deus falou comigo assim, ó, aproveita para você fazer o que você gosta, que esse é o último ano que você vai trabalhar com marcenaria. Né? Nossa. E será que é um sentimento meu, algo? Aí aquilo falou dentro de mim de novo, aproveita para fazer o que você gosta, que esse é o último ano que você vai trabalhar com marcenaria. E aí eu guardei aquilo quando foi mais ou menos no mês de março. O meu pai já tinha vindo para o sertão, embora ele tinha vindo em 97, não morava sozinho em São Paulo. E aí meu pai me liga
em março, falou, Zé, eu queria fazer um tratamento aí em São Paulo, questão da diabetes. Você não quer vir passar aqui uns 6 meses aqui no Ceará, não, enquanto eu fico aí? Aí eu vou para tua casa, eu fico aí na sua casa, na casa mobiliada já eu fico aí os 6 meses, e você fica na minha casa aqui no sertão. E aí eu fui pro apóstolo Maurício, demorou, meu, chegou, nós subimos o sertão, a colheita dourada, tá, chegou, vamos, tal. E aí eu vim, né, meu pai tava aqui, meu pai é o pioneiro aqui no Café da Linha, eu vim, então quando eu vim pra cá foi uma junção da Assembleia de Deus com o MCI. Aí eu conversei com sim. eles fizeram essa junção, aí meu pai foi pra São José e eu vim pra auxiliar na Assembleia de Deus. Aí eu vim pra ficar no lugar dele aqui 6 meses, acabei ficando 8 para 9 meses nessa primeira pegada aí. Aí quando eu retorno para São José, a Assembleia me chama e fala, ó, nós jubilamos o seu pai, né? Tipo, ele aposentou por conta da saúde dele. E a gente queria saber se você não quer voltar para assumir o trabalho lá no lugar dele, ficar ligado direto com a gente aqui. Aí conversei com a P e continuou a parceria, entendeu? Aí ficamos aí mais 2 anos, mais ou menos quase, assim, junto com a Assembleia, até que houve uma mudança na liderança da Assembleia de Deus, né? O pastor Luiz Celari saiu e entrou o Samuel Câmara em São José. Aí nessa mudança eles estavam voltando os missionários do campo para São José. Aí me perguntaram se eu queria voltar ou se eu queria continuar, porque eles estavam desligando os missionários. Aí o AP me chamou, falou, não, a gente assume você, se você quiser continuar, a gente continua no sertão. Aí eu me desliguei da Assembleia, agradeci pelo tempo e aí demos isso aqui, né, no sertão junto com o MCI. Foi mais ou menos assim o começo. Certo. Né? E na época você já estava ordenado pastor, não? Na época você foi como missionário mesmo? Eu fui ordenado pastor 3 vezes. Que bênção! Mas depois eu te conto. Depois eu te conto pessoalmente a história da unção e desunção que eu tive aí. Que isso! Eu fui ordenado. Quando eu vim, né, logo na primeira vinda minha que eu vim para os 6 meses, aí o AP, né, derramou o chofar lá, tá, ungiu eu, a Gisele, nos mandou como pastor já para cá, entendeu? Sim. Aí teve uma questão aqui também na igreja, que eles não aceitaram muito, porque tinha que ser ordenado pela Assembleia, não sei o que. Aí quando eu voltei de férias, o pastor da Assembleia me chamou e me ungiu como pastor pela Assembleia também. Eu, né, dupla unção, depois teve outro. Mas foi isso aí. Aí eu vim como pastor, entendeu? Logo no início, assim, o Maurício me ungiu como pastor no MCI e me enviou como pastor para cá. Sim. E aí eu vim, comecei a pastorear na Assembleia, até que as coisas foram tomando forma e Deus foi guiando aí para onde a gente está hoje aí. Sim. Né? E eu tenho não sei se o Calão vai querer falar alguma coisa, ou falar uma curiosidade, mas eu tenho mais uma curiosidade dessa época, logo do comecinho, que assim, quando eu e o Calão, a gente converteu, né, começou a frequentar junto ali, foi fazer uns 12, né, 13 anos ali na igreja, mas eu imagino assim, uns 17 anos atrás, isso eu lembro bastante quando eu era católico mesmo, né, 17 anos atrás, assim, ainda tinha bastante preconceito, né, quando eu converti mesmo tinha bastante preconceito com o evangélico, que o pessoal chamava até é o crente, não sei o que é o crente, tudo é o crente. Né? O crente sabe tudo, o crente lê a Bíblia, ele acha que sabe tudo, e fica com aquela pressão em cima. Crente não pode fazer nada. E como é que foi você ir para uma terra, né, que até onde eu sei o Calão fala bastante, que tem bastante a cultura do catolicismo, de outras religiões, né? E nessa época, né, você é evangélico, né, uma primeira Assembleia de Deus aí, depois com a MCI, como é que foi esse capinar mesmo que o Calão fica falando, né? Como é que foi quebrar pedra aí para entrar com o evangelho aí, essa mudança toda? Pessoal, né, para ti, né, para sua vida mesmo. A região nossa aqui, eu estou bem próximo a Juazeiro do Norte, eu estou a 30 quilômetros de Juazeiro. Né, eu falo Juazeiro do Norte, que é a maior cidade próxima a nossa aqui, né, mais desenvolvida, Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é a terra onde tem a estátua do Padre Cícero, então tem toda aquela cultuação ainda ao Padre Cícero, a cultura, né? Dos mais antigos, assim, das rumarias. Então tem, por exemplo, Juazeiro tem quase 300 mil habitantes, então tem rumaria que a cidade vai para 1 milhão de pessoas, entendeu? De rumeiros, aí vem 700 mil pessoas, assim, em algumas rumarias. Então isso é muito forte, então eu estou muito próximo a isso, né?
E uma outra cultura espiritual forte daqui também é a questão do Damião, o Frei Damião. Então tem o Padre Cícero e o Frei Damião. O Frei Damião, né, foi próximo, contemporâneo quase com o Padre Cícero aí. E o Frei Damião, ele andou muito no sertão, né? Ele era um evangelista, assim. Então ele, franciscano, né? E ele rodou o sertão todo, andava a cavalo, jumento e tal. E ele foi se tornando muito conhecido e muito aclamado, né? Não é à toa que hoje tem, né, a estátua de Damião, o pessoal ainda o venera, adora, entendeu? Então tem essa cultura aqui muito próximo da gente. Então, quando eu cheguei, cara, tivemos algumas dificuldades, porque na época a gente tinha dificuldade da tecnologia, então, assim, na casa que eu tô aqui hoje, a mesma casa ainda que eu tô, né, que a casa que eu cheguei, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha computador, entendeu? Não tinha carro, não tinha vizinho, só tinha um vizinho ali para baixo, um negócio escuro, esquisito, assim. Misericórdia, cara, o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Um negócio assim, uma pressão espiritual gigantesca, assim, cara. Né, pra você ter ideia, assim, eu acho que o primeiro ano, Pablo e Calé, o primeiro ano, eu acho que eu matei assim, mais de 500 escorpiões, cara. Caramba! Eu matava 2, 3, quando eu ia limpar ao redor da casa, que tinha muito entulho, matava 5, 6, 8 escorpião, entendeu? Todo dia, cansei de matar escorpião nos brinquedos da Ana Maria, escorpião na roupa, né? Fui picado de escorpião 2 vezes. Então, assim, o começo foi muito difícil. Cobra, pô, diversas cobras, assim. Se você entrar no Instagram mesmo, você vai ver o com a jiboia, assim, mais grossa que meu braço. Caramba! Né? Dá uma olhadinha depois, você vai ver que tem um videozinho do com a jiboia que eu peguei na mão. Então, cobras, era tudo muito diferente pra gente. E sem nenhuma tecnologia, sem nada, cara, imagina no meio do nada. Pra ligar, eu tinha que. Não, era aqueles cartãozinhos aí, entendeu? Que acabava rapidinho pra ligar pra minha sogra. Então foi todo esse começo difícil, assim, né, na questão da logística nossa mesmo, na chegada, difícil de água, né? Uma vez, um dia sim, um dia não, tinha água, 1h30 por dia só de água. Caramba. Aí tinha que catar o que desse. Então, assim, o começo foi bem punk, assim, pra gente, né? E aí nós começamos a caminhar, evangelizar, a caminhar na vila, e assim, ninguém se convertia, cara. Não ia um homem para a igreja, só ia criança, de vez em quando algumas mulheres. E eu falei, nossa, o negócio é difícil mesmo, né, aqui, né? O pessoal não quer. A ideia minha era passar entre 3 a 5, 3 anos no máximo, assim, estourando 5 anos. Aí eu ia voltar para São Paulo, né, retomar minha profissão, tal, ia montar uma marcenaria, já estava tudo certo já, ia fazer isso, né? Mas me esqueci do que Deus falou, né? Que era o último ano que eu ia trabalhar com o que eu gostava, né? Eu lembrei depois. Então, assim, aí começamos a evangelizar, e eu percebi uma das coisas que, assim, os homens eram bem fechados para o meu lado. Era muito difícil eu conseguir fazer amizade, desenvolver um papo, assim, com eles. Você via que era bem fechado, sabe? Que é oi, bom dia grosso. Falei, cara, os caras são fechados demais aqui, né? Não tinha amizade com homem nenhum aqui. E aí eu falei, eu preciso tentar entrar na cultura deles, né? Eu preciso tentar, de alguma forma, né, entrar. E aí como todo mundo aqui vive, na época plantava muito mais, eles plantavam roça, né? Plantavam milho e feijão. Eu falei, cara, eu vou plantar milho e feijão. Ou milho ou feijão. E aí eu procurei um amigo aqui, ele falou, não, tem uma roça lá em cima, lá uma broca lá. Se você quiser, eu dou um pedaço para você plantar um milho lá. Aí eu fui para essa broca aí. O que é a broca? Eles cortam todo o mato, faz o aceiro e taca fogo. Quando taca fogo, o fogo lambe, queima tudo e fica só as varas, assim, mais finas, sabe? Que o fogo não queima. Aí você tem que ir lá com a foice e cortar no meio desse carvão todo. Aí você tem que cortar essas varas, depois você junta tudo as varas, taca fogo de novo para queimar as varas, preparando o terreno para quando chover você plantar. Mano, eu fui pra essa roça, cara. Primeiro, assim, eu nunca apanhei tanto, cara. Primeiro que, assim, eu pegava a foice e tacava a foice na vara, as varas finas. A vara, ela virava, torcia. E eu levava varada de todo jeito, cara. Eu levava na cara, um monte, nas costas. Os braços meus ficou tudo cheio de vergão. Eu falei, nem minha mãe deu tanto em mim do que eu apanhei naquele dia, cara. E aí,
aí depois, de meio-dia pra tarde, que o cara viu que eu já tinha sofrido um bocado, ele disse, não, cara, você tem que bater com a gaita, com a foice é viradinha, assim. Aí me ensinou lá, tal, tudo. E assim, o solzão, cara, debaixo naquele carvão. Mano, eu cheguei em casa, a Gisele, eu cheguei assim, ai, Gi. Quando ela me olhou todo preto de carvão, as mãos tudo preto, todo sujo, todo cheio de vergão. O que foi, meu? O que fizeram com você? Eu falei, ai. Eu deitei no chão da sala aqui, eu falei, eu não vou tomar banho, eu vou dormir aqui mesmo, amor. Eu não aguento mais nada. Mano, eu cheguei destruído, sem costume, no sol. Assim. Mas aí eu plantei a roça, eu sei que essa roça não deu em nada, o milho nasceu, não choveu mais em cima, morreu todo o milho. Eu falei, ai, cara, tô lascado. Nossa. E aí eu insisti e plantei outra roça, num terreno da irmã lá. Aí quando eu plantei outra roça, o milho nasceu, ficou bonitinho, cara. Aí quando o milho tava mais ou menos com uns 30 centímetros a 40, começou a dar uma lagarta e comeu o milho meu. Aí eu fiquei apavorado. Falei, cara, e agora, não sei o que, eu sofri tanto para plantar isso aqui e tal. Aí eu fui procurar os homens. Aí quando eu cheguei, eu lembro até hoje, é irmão do menino da igreja hoje, o Cício Narciso, eu fui na casa dele, né, me indicaram ele, eu falei, cara, minha roça tá assim, a lagarta tá comendo tudo e tal. Ele falou, não, é lagarta de roça mesmo, cara, tá na época. O que eu faço? Eu passo um veneno lá, assim, assado. Eu falei, mas como é que eu passo esse veneno? Eu falei, você tem que ter uma bomba, tem bomba? Eu falei, não tem não. Aí ele me emprestou a bomba. Ele falou, vou te emprestar a bomba minha, vou dar uma bomba cheia de veneno. Como a roça sua é pequena, uma bomba dá pra você passar nela. Aí eu levei a bomba dele, passei o veneno na roça e tal, levei, devolvi a bomba. Quando eu devolvi a bomba, eu já abri um grupo de estudo na casa dele, né? Aí fiz a amizade, aí ele se abriu, e, tipo assim, ele falou, aí ele começou a ver, o cara é gente que nem a gente, tá tentando viver que nem a gente, plantou roça, aí começou a abrir, né, e ele comenta com um, comenta com o outro, aí o pessoal começou a ver que, né, eu tava me esforçando para aquilo. Eu lembro que tinha umas meninas que eram amiga nossa, e o pai dela faleceu num acidente aqui, e ele tinha uma roça plantada, mano. Aí elas falaram, ô Zé, pastor, tem como você ajudar a gente lá a colher o feijão nosso? Eu falei, tem, de boa, vamos lá. Aí foi eu, acho que eram as 3, 4 meninas, e foi mais um primo delas, que era o Francisco, chama Chiquinho. Aí foi eu e o Chiquinho e as 3, 4 meninas para poder colher essa roça. E tinha chovido na noite anterior, então colhemos feijão, nossa, muito feijão. As costas, sua fica, porque pegando no chão assim, ó, acaba com as costas, cara. Como diz espinhaço, seu coluna vai para a coluna cair, colhemos tudo. Aí eles pegaram um lençolzão, 2 lençol, e foi jogando os milhos, os feijão no lençol. Jogou aquele monte, uma pilha, mano, quase da minha altura. E eu só vendo aquilo e colhendo. Aí os meninos pegaram o saco de estopa, amarraram, apertaram o saco, jogaram na cabeça e queimaram o chão, né? Foram saindo com o saco, né? Aí eu olhei pro Chiquinho e falei, ajuda aqui. Aí pegamos aquela trouxona, amarramos as 2 trouxonas gigantescas, cara. Eu falei, e agora, Chiquinho, quando é que o carro vem pegar aqui? Como que é? Não, a gente que vai levar. Eu falei, não, mano, não aguento isso aqui. Não, é eu e você, cara. Aí falou, eu vou ajudar você a colocar na cabeça sua, como eu tenho mais prática, o meu eu coloco sozinho. Mano, ele jogou esse negócio, acho que pesava uns 200 quilos, cara. Na hora que ele jogou na minha cabeça, o pescoço afundou aqui assim, ó. Colou o pescoço. Eu falei, mano, eu desequilibrei, parecia um cogumelo, assim, ó. Desequilibrei. Vai, pega o rumo, segurou a trouxa, me aprumou, vai, pisa por aqui. Mano, eu acho que era 1,5 km. Nossa. Da roça até chegar onde... E assim, são as experiências que eu quase morri, né, cara? Assim, eu cheguei por uma semana pro meu pescoço aparecer de novo, assim. Mas tudo isso... Achatou-se. Tudo isso foi abrindo portas, assim. Uma dessas meninas casou, e quando ela casou, chamou para ser padrinho de casamento. Aí eu fui padrinho dela, e eu fui padrinho da igreja católica. Então foi assim, pastor... Imagina, né? Sim. Aqui tem toda aquela divisão e preconceito, né? Que você falou que você sofreu em São Paulo. Imagina aqui que é muito mais forte, entendeu? Crente é crente, católico. Só tinha 2 crentes na vila, eu e a Gisele. Então era bem dividido as coisas. E aí eu fui padrinho na igreja católica, então gerou também uma grande, né, polêmica. Ele andou não sabia que crente pode andar na igreja católica, não. Né, os crentes não podem andar, não sei o que e tal. Enfim, tudo isso foi quebrando, né, um pouco a resistência. Mas os 3 primeiros anos, assim, foi difícil, porque, assim, ninguém se converteu, cara. Entendeu? Sim. 3 anos, assim, as coisas Oi?
as coisas foram se abrindo assim no dia a dia mesmo, então, no convívio. Na verdade, a gente teve uma virada de chave, assim, né? Os três primeiros anos, assim, nós ganhamos uma mulher para Jesus, só que ela estava com câncer, assim, em fase terminal, né? Inclusive, assim, todos os irmãos dela hoje são convertidos, né? Mas ela faleceu, né? Mas faleceu convertida, foi a única nesses 3 anos. Uhum. Na época, a gente tinha cerca aí de 9 grupos de estudo, semanais. Então, tinha dia que eu ia em 3 casas, tinha dia que ia em 2 casas, e assim, evangelizava e levava um estudo sequenciado. Aí, quando chegava num ponto de decisão para salvação, mas ninguém se convertia. Falava, não, eu gosto muito, eles falavam assim, eu gosto muito da palestra de vocês, mas eu vou morrer na lei dos meus pais, né? Não vou passar para a lei dos crentes, não. É. Sim. E aí ele se convertia. Aí passou. A virada mesmo de chave, depois de uns 3 anos, assim, 3 anos e pouco, nós fomos para São Paulo, nas férias, e aí estava tendo uma reunião, né, com alguns pastores, e aí eu dei o relatório, como é que estava, as famílias que a gente estava trabalhando, as 9 famílias e tal, dei um relatório bem positivo até, né, para o pessoal, né, e aí depois deram oportunidade para a Gisele, minha esposa. Aí ela foi realista, né? Expectativa versus realidade, né? Aí ela falou, gente, a gente tá nessas 9 casas aí, mas ninguém se converteu, não. E eles não querem se converter, não. Toda vez que tem uma decisão, né? E eu lembro que ela falou assim, olha, mas a gente ainda quer insistir um pouco mais. Se vocês continuarem acreditando que Deus tem uma obra para aquele lugar, a gente está disposto a voltar ainda e tentar um pouco mais. E aí tinha um pastor na mesa, o apóstolo Sandro, né? Ele faleceu já. E ele falou assim, qual é o nome do lugar que você está lá, Zé? Eu falei, Café da Linha. E ele falou assim, é engraçado que o Espírito Santo me levou a estudar sobre café uma madrugada dessas. E ele falou, passei a noite quase inteira lendo, né, sobre café. E foi uma das coisas que eu descobri, que o pé de café, ele leva entre 3 e 4 anos para poder começar a dar fruto. Aí ele liberou uma palavra, vocês estão há 3 anos e pouquinho, chegou o tempo de vocês começarem a colher os frutos daquilo que vocês plantaram nesses anos aí. E aí pegou essa palavra, né? E aí, nesses 3 anos, né, só tinha a irmã Maria, a irmã Zefinha, na igreja, a Zefa, né, que era uma mulher especial, de 60 e poucos anos, a irmã Maria tinha ido embora, aí ficou a irmã Zefinha, que tinha 74 anos mais ou menos na época, a irmã Zefinha, a Zefa, que era especial, e tinha a Irá, mas a Irá, assim, ela acompanhava a irmã Zefinha para os cultos, mas na época ela bebia, ia pro bar, às vezes enchia a cara e tal, não era convertida na época, né? Hoje a Irá é a minha ovelha mais antiga aqui na igreja, tá firme comigo até hoje, assim, né? Quem vir para cá vai ter um pouco de conhecer ela. E aí, quando eu voltei, né, eu já não estava mais na Assembleia de Deus, aí a irmã Zefinha me procurou e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor e tal. Eu falei, pois não, irmã, tá. Ela veio em casa aqui, ela falou, eu queria voltar para a Assembleia de Deus, porque mudou o pastor anterior eu não gostava muito dele e tal, mas veio um pastor novo aí, eu queria voltar para a Assembleia. E aí eu pensei, puxa, agora chegou o tempo de colher, a única ovelhinha que eu tenho firme, aí deu ruim, viu? A profecia saiu meio pela culatra, né? Mas enfim, mas na época eu entendi que era a mão de Deus aí já movendo tudo, e abençoei, a irmã Zefinha voltou para a Assembleia. Sim. E aí saiu a metade da igreja, saiu de uma vez só, né? Que era só 2. Aí saiu a irmã Zefinha, saiu a metade da igreja. E aí mudou para cá um irmão chamado Manuel, o irmão Manuel. E aí eu trouxe esse irmão Manuel ele era convertido, a esposa não. Convertido, assim, né? Mais ou menos na época, né? E aí eu comecei a levar ele para os grupos, que ele ia para os grupos comigo, ele começou a acompanhar, se animou tudo. Quando ele começou a ir para os grupos comigo, Deus falou comigo assim, a partir daqui 3 meses, você não vai mais na casa de ninguém, quem tem sede vai vir a mim beber. E aí eu marquei com o irmão Manel, irmão Manel, daqui 3 meses eu posso fazer culto na casa do senhor? A casa dele era uma casinha de taipa, sabe? De pau, assim, bem pequenininha e tal. Ele falou, não, pode sim. E aí eu comecei a avisar nos grupos, ó, daqui 3 meses... né, eu não venho mais na casa de vocês semanalmente, mas a gente vai ter uma reunião semanal, vai ser aos domingos, E passei os 3 meses convidando, e aí depois de 3 meses eu não fui mais, e comecei os cultos, né, dos 9 grupos, ninguém foi. Nenhum culto, nada, assim. Aí ficou eu, a Gisele, o irmão Manel e a irmã Chiquinha, que era a esposa dele, que na época não era batizada ainda, tal, que depois de um tempo batizou.
começamos os cultos, né, nessa Rua do Meio. A Rua do Meio era uma rua, né, era bem feia, ela tá bonita agora, calçaram ela, tudo. Mas ela era cheia de o esgoto das casas, caía pro meio da rua, sabe? Aí tinha Sei. mato, lixo, esgoto passando no meio, assim, era bem feio, era a Rua do Meio ali. E era conhecido como a Rua do Pau, porque em frente da casa do meu Manel tinha um bar, que era o Bar do Peixe, e era o maior bar do Café da Linha. Então eles tinham forró, aí muita bebida, muita cachaça. Sim, Então, assim, de vez em quando rolava ali, né, uns risca-faca, sim. foice, mulher grudado com mulher. Então, de vez em quando tinha pau. Quase todo final de semana era uma Era briga ali. Era uma conhecido como a Rua do briga. Pau. Conhecido como a Rua do Pau na época. E aí nós Olha. fomos pra essa rua e na casa do meu Manel, quase em frente do bar. E aí, um dia eu tava pregando, eu lembro que quando eu terminei de pregar, eu tava orando, e aí tinha uma menina na janela, e quando eu olhei, eu percebi ela tava chorando, né? Mas quando eu acabei de orar, ela também já tinha ido embora. Aham. E aí, no outro culto, quando eu cheguei, aí a sala do irmão Manel já estava arrumada as cadeiras, né? Que é algo que não era comum, e Aham. essa menina tava lá dentro, e ela falou para mim assim, ô Zé, eu queria falar com você aqui, que eu passei para a lei de vocês, né? E eu não vou me batizar ainda, porque minha mãe não deixa, mas assim que minha mãe deixar, eu vou me batizar, né? E eu já avisei minha mãe, assim como vocês vieram de Legal. longe para trazer a palavra para nós, para se preparar que um dia também eu vou para algum lugar longe levar a palavra também. E Caramba. essa menina tinha 13 anos e o nome dela era Josefa também. Então aí Deus falou comigo, eu mudei o tempo e estação. A irmã Zefinha, a irmã Josefa, de 74 anos, representou o primeiro tempo, né, de Sim. plantação, de labuta, né, de plantar, né, de brocar o mato, preparar a terra e brotar. E a Edna, com 13 anos, está representando um novo tempo agora, né, no ministério de vocês, de colheita. E assim foi. A Edna veio em casa no outro dia cheia de dúvida, né, uma menina muito comunicativa e tal. Eu quero saber o que pode na nossa lei, o que não pode comer isso, aquilo, outro e tal. Não, pastor, eu quero que você vá lá na casa do meu irmão. Né, ele brigou com a esposa dele, ela tá com a mala pronta para ir embora, não sei o que e Nossa. tal. Eu queria que eu fosse lá para. Eu falei de Jesus, mas não sei falar direito, eu disse que vocês iam lá. E aí eu fui, aconselhei o casal, eles fez as malas, e aí foram pro culto no domingo eles entregaram a vida para Jesus, o primeiro casal, né? Aí Que nisso a mãe bênção. da Edna, que era dona do bar, não, fala para esse pastor vir almoçar em casa aqui domingo, eu quero conhecer ele, saber com quem você tá andando. Aí fui almoçar, conheci a mãe, aí a mãe foi pro culto, gostou, aí chegou o dia das mães, fizemos uma festinha, a mãe convidou a amiga, a Dona Socorro veio, começou a ficar, a irmã da Edna, a outra irmã foi chegando o irmão, e aí a Dona Socorro trouxe a filha, aí uns 3 jovens se converteu, aí a salinha ficou pequena, né? E Aham. a mãe da Edna ia abrir um outro bar mais para baixo, lá no final da rua. Ela tinha uma casa, tinha tirado as paredes, tinha feito um salão para abrir um bar. E aí eu perguntei se ela não queria alugar para a igreja ao invés de abrir o bar. Aí antes de abrir o bar, nós fechamos o bar, alugamos e passamos a igreja para lá. Aí quando nós passamos a igreja para lá, aí começou a vir mais pessoas, foi se convertendo, batizando alguns, né? A mãe da Edna batizou, começamos a orar pelo pai dela, o pai dela também se converteu, fechou o bar, né? Abriu uma bicicletaria e as coisas foram mudando. E eu lembro que uma das coisas que a gente fez ali na rua, na época tinha um costume interessante, né? Que eles gostavam muito de som alto. Então as mulheres, elas colocavam uma caixa de som na janela e a outra ficava dentro de casa, então eles colocavam forrozão, negócio muito forró, né? Aí Aham. ligava o forrozão tocado e escute minha música quem quiser. Aí ela fazendo faxina o dia a dia, somzão dentro de casa, a caixa na janela, aí 3, 4 casas para baixo, outra vizinha não queria escutar o som dela, botava a caixa também, e a Nossa. outra topava o som, às vezes eram várias casas assim na rua, né? Aí eu gravei vários CDs, né? Fiz uma coletânea de MP3, coloquei Cirilo, Diante do Trono, Fernandinho e tal. Peguei vários, fiz uma coletânea e eu dava para as crianças, que eu sabia que a mãe colocava a caixa na janela. Falou, toma um CD de louvor aqui, ó. Fala que é um presente para sua mãe. Aí, mano, eu chegava na Rua do Meio, aí uma casa tava tocando Fernandinho e a mulher cantando junto, a outra vai para baixo, Olha. Cirilo adorando, e a mulher cantando junto com Cirilo. E à medida que o pessoal fazia isso, a rua acabou sendo evangelizada e ouvindo os louvores, ia Nossa, que gostando. bênção. Então a Rua do Meio, assim, muita gente se converteu na Rua do Meio, bastante gente.
Aí teve um episódio que um cara tava vindo vendendo umas imagens, um santo, sabe? Vendendo um santo. Aí quando ele foi entrando na rua para descer, na rua do meio, aí um cara gritou: ei, não adianta você descer, não, que só tem crente nessa rua, e a rua é dos crentes agora. Aí o cara passou de novo. Aí pegou o apelido da Rua dos Crentes, a Rua do Pau virou Rua dos Crentes, né? Na época aí. Olha isso, que doido, hein? Que mudança, E aí hein? foi, cara, aí foi convertendo a galera e tal. Aí nós mudamos, né? O prédio ficou pequeno, nós mudamos aqui para ter a CE, né? Que liga a BR ali, a avenida principal aqui. Aí nós alugamos um prédio aqui e se converteu a família toda e nós alugamos, aí passamos para cá. Aí uma galera foi, o pessoal do outro lado da vila começou a se converter também. E as coisas foram acontecendo, já foi acontecendo hoje. Aí nós alugamos onde nós estamos hoje, que era eles chamam de balneário, um lugar onde tinha um tanque, né, que fazia uma piscina, um campinho de futebol e uma parte coberta, onde é a igreja hoje. Nós alugamos lá. Mas desse tempo para cá, a gente já batizou mais de 250 pessoas já, né, nesses anos aí aqui no Sertão. Aham. Né, abrimos trabalhos no sítio, né, tem o sítio Morcego, por perto ali, alguns sítios ali que o pastor Rômel, né, toma de conta, filho nosso na fé, o Rômel, toma de conta lá no sítio Morcego. A gente abriu também, né, a igreja em Abaiara, também na cidade aqui, 8 quilômetros de Abaiara, e o pastor Klaus está hoje lá tomando conta, né, da igreja em Abaiara, está indo muito bem assim o que Deus tem feito lá. E eu tô aqui pelo Café da Linha bolando por aqui por enquanto, né, e tocando barco, assim, as coisas estão acontecendo aos poucos aí. Benção Mais ou menos um demais. resumo, mais ou menos um resumo aí, né, e temos caminhado com futebol, temos caminhado com a agricultura do reino, que eu posso falar um pouquinho também, né, a respeito depois, se vocês quiserem ouvir um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E tem sido Sim, isso, cara, a gente tem tido essa experiência, assim, em Deus, e que tem nos marcado, assim, sabe, nesses anos aqui. excelente. Nossa, foi um começo bem, bem legal mesmo, bem interessante. Né? Você não deixou o bar nem abrir, já fechou o bar que não tinha nem surgido, já fechou o outro. Fechamos, né? História boa, história boa. Cara, o Ah, que você manda aí? Não, cara, aqui é justamente para a gente saber o que Deus tem feito, pastor. Aí, só antes do senhor contar a próxima história, eu queria contar uma, né? Que é muito engraçado, porque eu costumo dizer que, tipo assim, eu nunca tinha me atentado pro povo sertanejo, nunca tinha sido uma coisa que tinha me atiçado os olhos, para mim era, sabe, tipo, só, beleza. E aí, um dia, eu comecei a prestar serviço numa empresa de bioconstrução. E eu comecei a prestar serviço, eu fazia muita edição de vídeo para eles, então eu estava o tempo todo ali vendo os cursos, o material. E aí não deu nem 2 meses que eu estava prestando serviço para eles. Teve a conferência aí, e o pastor Azel foi lá pregar. E eu não sei se até então o pastor Azel tinha contado essa história no MCI, mas sei que aquela vez me atiçou, porque no meio da pregação o pastor Azel está pegando, está falando assim, porque ele tem um lugar lá, que as casas ainda são de tapa, de pau-pique e tal. E eu peguei o que? Você, o que eu tô falando? E eu, me pegou na atenção, eu já fiquei mais, deixa eu ver o que esse homem está falando. E aí eu vi o que ele já estava falando, ele depois eu fui conversar com ele e tal, e foi quando eu comecei a pensar no sertão, mas para fazer aquela treinamento de uma semana na escola de chofar. Acabou que eu não consegui ir no outro ano, questão financeira, e aí no outro ano o pastor José volta, e aí a gente começa a conversar, que foi ano passado, né? E a gente começa a conversar, e aí eu lembro até hoje, eu falei assim, pastor, se Deus quiser, ano que vem, em janeiro, eu vou lá pro sertão, e em junho eu vou para Jocum, porque minha esposa, a gente estava 4 anos para ir para Jocum, né? E aí o pastor José pegou e falou assim, por que em vez de para Jocum você não vai lá pro sertão? E na hora porque tava adorando e tal, né? Ficou por aí. Aí eu sentei, conversei com o Gilmar, aí o Gilmar falou, por que não? E a gente começou, né? E é engraçado que, tipo, até então, Deus nunca tinha nos dito um não. Mas toda vez que nós orávamos para Deus durante 4 anos, a gente sentia que o caminho missionário era o que Deus queria, só que Deus sempre falava não
não, e a gente ficou sem entender por quê. E aí eu entendi. Deus estava nos ativando para algo, mas não era exatamente para ir para Jocum. E é que nem eu falei para Gil, Deus nunca falou, não faça Jocum. Não quer dizer que, sei lá, daqui a um tempo a gente não vá fazer uma ITED, não vá fazer algum curso, mas não era o que Deus queria também. E aí eu falei para o Geraldo, eu estou sentindo que Deus está falando para mim ir para o Shofar, que lá ele vai falar comigo. Então a gente não tem que fazer nenhum plano até o fim da escola Shofar. Então toda vez que a gente pensava em planejar alguma coisa, a gente falava, ó, não vamos, tem que ir para a escola Shofar. E aí eu fui para a escola Shofar agora em janeiro, foi uma luta também, consegui o dinheiro e tudo mais, mas consegui ir. E eu estava lá na escola Shofar e, cara, é uma coisa que é engraçada. Aqui em São José, eu sinto que aqui é a minha casa. E durante a minha vida inteira, toda vez que eu saio de São José, eu me sinto estranho. Eu vou para uma cidade e começo a olhar, nossa, São José é muito melhor. Nossa, eu sempre fico nesse sentimento. Já viajei muito com o Caléo e sempre assim mesmo. E quando eu cheguei em Café da Linha, eu me senti em casa. Ele falou, nossa, Café da Linha é muito melhor que São José dos Campos. Tem nem comparação. E foi muito engraçado, porque eu me senti em casa em Café da Linha, sabe? Eu tava andando por lugares que eu não conhecia. Aquela rua principal eu tinha ficado vendo várias vezes no Google Earth, mas eu não conhecia pessoalmente. E parecia que eu estava em casa. E quando eu voltei para São José, eu me senti um visitante. Eu me senti estranho. Eu senti como se eu tivesse vindo para São José visitar alguém, como se eu tivesse vindo para São José passar um tempo, mas eu já não me sentia tão em casa quanto eu me senti em Café da Linha. E aí foi o que eu falei para a Ju. Eu falei, realmente, nosso tempo aqui acabou e Deus quer que a gente vá para lá. Então, aí minha esposa orou, e aí a gente orou, e agora estamos aí, dia 14 de novembro, estamos indo aí para Café da Linha. E 14 de janeiro. E é isso. A bioconstrução e o pastor Uziel foram semeadores aí desse projeto. Ocupado. Excelente. E aí, Bênção demais. ô pastor Uziel, conta pra gente um pouquinho sobre a agricultura do reino. Vamos lá. A agricultura do reino é um projeto que nasceu aí meados de 2015, cara, onde o sertão veio de 2010, mais ou menos, a 2015, uma seca muito forte. O que é a seca, né? O sertão ele é dividido em duas estações, né, para o sertanejo, que é o inverno e o verão. O inverno é o período de chuva, né, que são os primeiros 6 meses, e o verão é quando começa, aí para de chover, então entra o período seco, né, até dezembro, começa a vir as primeiras chuvas aí, janeiro já está tudo verdinho, e entra o inverno, que é o período que o pessoal planta, né. Então vieram 5 anos que os invernos não foram bons, então o sertanejo sofreu muito, perdeu muito gado, e como ele depende muito da roça, quando ele planta na época do inverno, ele armazena o milho para criar galinha, né, para o consumo, ele guarda o feijão em tambores para poder comer durante o ano, então tudo isso ajuda. Aí tem o girimum, que é a abóbora, né, que eles têm aqui, tem quiabo, então dá uma melhorada, assim, os primeiros meses, é um tempo muito bom para o sertanejo, né, quando o inverno é bom. Mas quando o inverno é muito espaçado, a chuva não dá para tirar as roças, aí entra um ano sofrido, né, na seca, né, porque falta milho para o porco, para a galinha, né, para os cavalos, para as vacas, então tudo fica difícil. Então vieram 5 anos consecutivos de invernos ruins, né? E aí em 2015 teve uma situação aqui de uma menina da igreja, que ela veio aqui em casa e disse que tinha tido uma briga na casa dela, né? E essa briga foi por conta que ela comeu um arroz que estava feito. E o padrasto dela brigou, que era para a irmã dela mais nova, tal. Ela falou, mas sim, porque não fez outro arroz, era só fazer um arroz seco, um arroz rapidinho e dava para a menina comer. Ela falou, não, é que não tinha mais arroz, né? Aí eles diziam, mas vocês estão comendo o quê? Eu falei, não, a gente está comendo arroz, a gente pega manga verde, pica manga verde e põe com arroz, estão comendo arroz com manga verde picada. Aí aquilo pra gente foi, tipo assim, um choque, né? Porque, pô, não é nem o ímpio, assim, são pessoas que estão caminhando com a gente, pessoas da igreja, né? Que nos acompanham, passando por isso, assim, então a gente ficou chocado. Eu procurei um pastor amigo meu, Fábio, lá em Juazeiro, ele é da MCM, e aí falei pra ele, Fábio, tá acontecendo assim, aí ele se comoveu demais também. Eu lembro que eu peguei R$ 150, ele pegou R$ 150, na época era um dinheiro bom, e nós compramos 10 cestas básicas de R$ 30. E aí eu vim entregar essas cestas com ele. E na primeira casa que eu fui entregar, a irmã tinha 2 filhos pequenos. Eu cheguei umas 10 horas
10h30 da manhã, ela estava lavando roupa. Aí quando eu cheguei com o pastor Fábio, alguns irmãos, eu falei, vim trazer uma cesta básica, irmã. Quando eu entreguei, ela começou a chorar. Eu fiquei meio sem graça, assim, né? Falei, não, irmã, né? Se alegrar, né? Bênção de Deus, sabe? Meio sem gração, essa irmã chorando que recebeu a cesta. E aí falou, pastor, vem aqui. Aí me levou na cozinha, assim, né, do lado, e abriu os armários. Não tinha nada dentro, nada. Ela falou, meus armários estão secos, não tem um quilo de açúcar em casa. Faz 2 dias que eu tô indo buscar comida lá na minha mãe, pegando um pouquinho de uma xícara de arroz e fazendo para os meninos comer. Eu não tô nem comendo direito. Mas eu tava ali no tanque agora, orando, falando, Deus, eu não queria ir de novo lá na mãe pedir comida, porque eu sei que tá apertado para ela também, né? Faz alguma coisa, né, pra suprir o que a gente tá precisando nesse momento. E ela falou que na hora que ela tava orando, nós chegamos com a cesta, Olha, que né? bênção. Então, pra mim, o que que acontece, né? É você chorar, cara, porque você passou no concurso, terminou de pagar um apartamento, uma casa nova, né? Tipo, concluiu a faculdade, né? É um monte que você chora, né? É comum, né? Mas a pessoa chorar porque recebeu uma cesta básica, então pra mim foi muito forte isso, assim. Cara, e uma cesta você come numa semana, entendeu? Não é um grandes coisas, assim, né? A Sim. família grande come uma cesta na semana, 15 dias aí. E isso se repetiu das 10 cestas, mais umas 3 ou 4 casas, se eu não me engano, da pessoa tá sem nada para comer. E chorou porque recebeu, cara. E aí quando a gente terminou essas cestas básicas de entregar, eu tava arrasado, assim. Aí eu saí com o pastor Fábio um tempo, sentamos, olhando um pra cara do outro, né, e sem saber o que falar, o que dizer. Foi, mano. E aí eu lembro que eu falei, pastor, a gente não consegue sustentar esse povo de cesta básica, porque a cesta básica dura 2 semanas, mas daqui 2 semanas a gente tem que dar cesta de novo, cara, não adianta. A gente precisa orar por algo que seja sustentável, né, que possa trazer recurso. E aí eu orei com o pastor Fábio, né, e aí uns 15 dias depois o pastor Fábio veio, eu reuni todos os homens da igreja, e nós falamos que queria começar um projeto de agricultura, de plantio, né, para os irmãos orar, ter um poço artesiano, e fomos orando com a igreja, com todos os homens da igreja oramos e continuamos orando, e eu comecei a conversar com o pastor Fábio, e ele começou a ver criação de tilápia em caixa d'água, nós montamos alguns Olha, que sistemas, legal. deram certo o sistema de tilápia na caixa d'água, e aí fomos amadurecendo isso, aí eu conversei com ele, não, a gente precisa montar, dar um nome, aí nasceu a Agricultura do Reino, que a gente ia mexer com agricultura, né, aqui no sertão, mas, né, voltado para o Reino de Deus. E aí começamos, aí chegou depois o pastor Juninho, né, que é um grande amigo aqui que está no sertão, veio de Uberlândia, está morando aqui, né, implantou uma igreja lá em Juazeiro, e aí o Juninho agregou também, nós conseguimos, né, levantar a oferta, compramos um terreno, né, cerca de 1.500 metros quadrados, fizemos alguns tanques e começamos a criar tilápia e montamos um sistema de caixa d'água na casa de um irmão. E aí lá na casa do irmão deu certo, porque ele criou a tilápia, ele vendeu a tilápia, ele comeu, deu para os parentes ali e tal, tirou umas 2, 3 levas de tilápia, deu certo, né? E a gente começou, né? Só que a tilápia e a criação, ela é muito melindrosa, né? É uma série de fatores, você tem que estar alinhado certinho. Se faltar um deles, atrasa o crescimento, Sim. é bem complicado. Mas a gente foi lutando esses anos todos aí para aperfeiçoar. Chegamos a aperfeiçoar bastante, conseguimos um resultado aí bom, né? Tivemos dificuldade na venda da tilápia aqui na época e acabamos ofertando tilápia para todo mundo, né? Algumas vezes. Mas nesse interim, a gente começou a plantar coentro, né? Aí na verdade chegou um irmão da igreja que chama o Rômel, e o Rômel falou, pastor, eu estou com uma proposta, né, 2 propostas, um ir para Goiás e outra ir para São Paulo, trabalhar na plantação de tomate ou na colheita da laranja. E o senhor sabe que aqui não tem trabalho, eu faço bico, né, vivo de bico aqui um dia aqui, arrumo uma cerca ali e vou me virando aqui, né. E assim, 2 coisas me prendem aqui. Primeiro, que eu não queria estar longe da minha família, da minha esposa e do meu filho, que é pequeno. E a segunda, que eu sei que se eu sair daqui do sertão, eu sei a falta que vai fazer na igreja, porque ele era o ministro de louvor, eu estava começando a discipular ele no louvor, ele já estava começando a ir bem, no louvor, né, e eu discipulando, eu sei a falta que vai fazer, né, se eu for aqui na questão do louvor, tal, tudo, né, e isso acontece muito, né, muitas famílias aqui do sertão foram embora, né, se converteu, estava na igreja, o marido foi, depois manda buscar a família, tá entendendo, vai para outra cidade trabalhar, então é muito comum isso aqui, então e aí a gente começou a orar com o Rômel, e o pastor Juninho tinha alguns amigos lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma parceria com a gente com a agricultura, falou, a gente vai mandar aí,
né, um valor aí X que dá para pagar o salário do Rômio e cobrir um pouquinho a despesa, né, cerca de R$ 2.000 por mês, né, por tempo indeterminado, 1 ou 2 anos aí, mas vamos trabalhar para a agricultura se tornar sustentável. Aí o Rômio foi o Aham. primeiro, né, contratado mesmo assim, com salário e trabalhando integral. Enquanto a tilápia, a gente estava trabalhando em desenvolver a tilápia, como ele tinha experiência na questão do plantio, do coentro, né, de cebolinha, pimentão, aí a gente falou, vamos começar a plantar uns canteiros, homem, a gente vai vendendo coentro para poder ir entrando uma rendazinha para ajudar também na despesa. E aí começamos a plantar o coentro e tal, deu certo, os coentros bonitos, cara. Aí falou, ó, o negócio tá Aham. indo bom. Aumentamos os canteiros e tal, e nesse tempo também que o Rômio, né, contratamos o Rômio, chegou também o Klaus, né, o Klaus do Rio Grande do Sul veio fazer tipo uma escola chofar que teve aqui, ele fez uma escola lá e veio fazer o prático aqui. Como ele é engenheiro agrônomo, ele se interessou pela agricultura, falou, pastor, eu posso ir passar uns 3 meses aí para ajudar vocês, dar uma engrenada tal, com conhecimento meu? E o Klaus veio para passar 3 meses também na agricultura, aí chegou quase que junto com o Rômio. E aí começamos a Uhum. plantar o coentro e tal, e começou a vender o coentro, arrumamos um vendedor, o negócio foi indo bem, entrando uma rendazinha, começando a se pagar aí as continhas básicas, mas aí deu uma doença na terra, cara, que nós não conseguimos de jeito nenhum curar essa doença do coentro, mas nem a pau. E aí não dava mais coentro, morria coentro, e o pessoal, Nossa. não, qual remédio e tal, e nem o agrônomo deu jeito, o Klaus. Aí o Klaus falou, pastor, vamos ver se a gente consegue plantar coentro, né, no sistema de hidroponia, o pessoal tá plantando na telha, nessa telha Eternite e tal, a gente planta na telha e faz um teste. Aí pegamos uma telha, né, e plantamos coentro na telha. O coentro ficou feinho e tal, não sei o que, não desenvolveu muito bem. Falou, não, que precisa de... como é que chama? Não é o adubo, não, precisa de nutriente, né? Comprar nutriente. Aham. Aí tinha um cara lá no sítio que eu conhecia ele, que ele plantava verdura, ele tinha hidroponia, uma hidroponia pequena. Aí eu fui lá e pedi um pouquinho de nutriente para ele, ele me deu. Aí quando a gente colocou o nutriente no coentro, ele desenvolveu, cresceu, ficou bonito. Aí falou, pô, dá para plantar. Aí nós fizemos 2 bancadas grandes de 6 metros, né? Compramos nutriente, né? O sistema de circulação, a água desce na caixa, tal, volta. E plantamos coentro. O melhor coentro que eu vi na região foi o nosso, cara. Grandão, Caraca. bonito, folha bonita, verdinha. Quando a gente produziu, foi pronto, o caminho é esse aqui. E aí fomos apanhando, entendeu, na questão da hidroponia, mas né, fomos desenvolvendo, melhorando e tal. E aí foi patinando, cara. A gente ficou aí uns 2 anos, até o ano passado, ainda na escola Chofar, tentando conseguir um vendedor, uma pessoa para vender e tal. Aí um entrava, não dava certo, saía, não conseguia vender. Aí esse ano, né, eu falei pro Rômio, assim, depois que acabou a escola Chofar, falei, Rômio, a gente tinha 4 bancadas já, né, o coentro produzindo muito, muito boa qualidade. Falei, Rômio, tira aí uns coentros para mim aí que eu vou sair para tentar vender. Vou colocar na moto e vou ver como é que a questão da venda, a gente precisa deslanchar nisso aqui. E aí o Rômio tirou e eu saí, e eu peguei de manhã cedo, umas 7h30, 8 horas, e fui até 1 hora da tarde. Eu vendi 72 móis de coentro a R$ 3. Caramba. Aham. E assim, quando eu fui vender, todo mundo queria. Eu buzinava com quer o coentro? Ah, eu quero, quanto que é? Tanto, me dá 2, me dá 1. Falei, Rômio, o negócio é fácil demais, por que os caras não querem vender? Aí eu assumi a parte de vendas do agricultura, falei, não, pode plantar coentro que eu vou vender agora. Eu vou abrir umas rotas aí nos sítios aí, eu fico vendendo, pode plantar que eu vou vender. Aí comecei a vender, abri rota, arrebentando, mano, de vender coentro, cara. 70 móis, 60, 80 móis tinha dia aí. E tal, indo bem, né, na época, isso no inverno, né? Mano, acabou o período do inverno, cara, eu comecei a vender, todo mundo plantou coentro, começou a dar coentro até na cabeça das estacas aí, da cerca aí, cara. Aí para eu vender 40 móis de coentro, cara, até 11 horas, meio-dia, eu penava. Eu entrando num sítio, aí vinha vindo um cara de moto vendendo coentro já. Eu falei, não acredito, esse cara pegou a rota minha. Aí teve um cara aí que eu terminei a rota, ele era vendedor de coentro. Na última casa que eu fui, ele tava arrumando um serviço lá na casa lá. Aí perguntou qual que era a rota minha, né? Eu falei, não, eu passo aqui pelo Morcego ali, pelo Sítio Exu e tal, venho por aqui pelo Umari e termina aqui. Aí falou, beleza, você vem todo sábado eu tô vindo. Aí beleza, mas no outro sábado quando eu fui, aí cheguei na primeira casa, quer coentro? Não, quero não. O pessoal acostumado a comprar, né? Quero não. O cara comprava 4 móis. Não, hoje não. Falei, ninguém quer coentro hoje, achei estranho, né? Aí quando chegou na casa, quer coentro? Aí falou, não, o fulano de tal lá passou aqui ontem, aí eu comprei dele. O cara pegou a rota minha, mano.
Olha, marvado. Marvado, cara. Ele falou, você veio no sábado e foi na sexta, cara. E vendeu na rota minha tudo lá. Aí eu Olha. falei, cara, tá difícil agora, eu preciso caçar a estratégia, né? E aí a virada de chave nossa foi isso aqui também na agricultura, né? Eu ajudo, eu e minha esposa há um tempo, tem um pastor chamado Pastor Anésio, ele tem assim, alguns projetos na África, ele comprou muita criança refugiada do Sudão, né? Ele tem um orfanato em Uganda, então ele pega refugiados de guerra, órfãos de guerra, e ele compra essas crianças e leva pro orfanato dele. E nós apadrinhamos, assumimos uma criança como filho espiritual e uma ajuda mensal, pouquinha, né? Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso, como diz, eu preciso de uma estratégia, né? Eu comecei a orar, aí numa noite Deus me deu, deixa eu pegar o negócio, Deus me deu uma estratégia e que foi a virada de chave, deixa eu pegar só para vocês verem aqui, ó. E aí eu falei assim, cara, por que a gente não pode pegar, em vez de vender coentro, a gente não vende uma causa, né? A gente pode pegar a agricultura e parte do que a gente vender, a gente pode investir no Sudão, no orfanato. Aí, em vez de eu vender coentro, eu vou vender uma causa. Aí eu fiquei a noite inteira, não dormi. Só pensando tudo das estratégias, tudo. Aí eu criei isso aqui, ó, que é um folhetim, tá vendo? Ó, Pequeninos do Sudão, que é o nome do orfanato lá. Um folhetim de agradecimento, tem o QR Code do Pix e tal. E aqui embaixo tem um formuláriozinho, o nome do sítio e o WhatsApp da pessoa. E aí eu comecei a chegar na casa da pessoa, bom dia, tudo bem? Ah, pois não. Aí eu falava, nós somos um projeto, a gente tem uma horta, e a gente começou a ajudar um orfanato. No Sudão falava do projeto, né? E você não gostaria de nos ajudar? Se a senhora comprar um mói de coentro da gente por semana, vai dar R$12 por mês. 12 dividido por 30 não dá nem 50 centavos. É menos que um pão. Eu falei, é como se a senhora tirar um pão da refeição sua e tá ajudando o orfanato no sertão lá. Ela falou, meu filho, pode passar que todo dia eu compro você agora. Não, me dê um mói, me dê dois. E aí eu colava esse adesivo no portão da pessoa. A bandeira que legal. Sudão. E aí a casa que tinha um adesivo, todo mundo era fidelizado comigo, não ia comprar outro, entendeu? Eu falei, agora eu quero ver o cara que pegou minha rota comprar agora, vender coentro pra cá. E aí eu fidelizei a rota minha, tem os adesivos, e toda semana eu passo. Então, assim, é legal que tem muita gente, assim, que eu passo, quando compro coentro, assim, ó, dá 2 coentros, quanto que é? R$6. Aí dá R$10. Não, fica com troco pra ajudar lá, o projeto. Católico, entendeu? Assim, a galera, assim. Sim. Então, as rotas minhas abriu muita porta pra mim também de evangelização. Eu já abri trabalho no sítio, eu tô evangelizando um senhor de 90 e poucos anos, assim, né? Tô querendo ver se eu batizo logo ele também, que eu tô evangelizando. Sim. Então, eu comecei a rodar nos sítios. Aí, quando nós começamos a vender essa causa, aí abriu as portas de novo para mim, entendeu? Então, eu comecei a vender bem nas rotas. E aí, um rapaz que eu vendi para ele era amigo de um cara que tem o comprador de um atacado chamado Atacadão Terra Santa. É atacado em varejo, sabe? Ali em Milagres. Ele falou, você quer o contato do cara? Eu dou uma força se você quiser vender lá no Atacadão. Aí eu falei, você passar, ele mandou, o cara pediu para ir lá. Aí nós colocamos o coentro numa embalagem lisa e transparente, eu fiz um adesivinho do Agricultura do Reino, colei na embalagem, e o coentro nosso muito bonito. Quando o cara viu, ficou doidinho, falou, não, eu quero pegar, traz 50 para mim segunda-feira. Aí levei 50. Quando chegou na quinta, ele falou, Zé, dá para trazer mais 50 pro final de semana? Eu falei, tem como. Aí ficou 50. Quando chegou na segunda, tem como você trazer 100? Eu falei, cara, 100, boy. Caramba. Aí deu um jeito lá, apertamos, eu diminui um pouquinho nas rotas. Aí foi, vamos fazer bancada. Conseguimos fazer mais 4 bancadas. E aí ele pediu 100. Aí no outro final, dá mais 100 no final de semana? Dá. E aí fidelizou o cara também. Hoje eles pegam com a gente cerca de 500 a 600 mói por semana. Né? Só essa loja. Aí tem mais uma loja que está pegando agora. Eu abri mais uma loja, não, mais um mercado agora, que a média dele é 300 por semana. E eu abri mais 2 mercados, que a média é mais 200 por semana. Então a gente está aí com a média só em mercado, 1.000 mói mais ou menos por semana, cada dia. Né? Fora a rota que eu estou indo. E aí o pastor Klaus, hoje o Klaus, né, se casou, ele assumiu a igreja em Abaiara, é pastor em Abaiara. O Rômel, né, foi ungido pastor na última escola Chofar, ele e a esposa dele é pastor. Ele continua na agricultura do reino com a gente, não foi embora, continua trabalhando.
continua aqui na igreja, é o pastor lá do sítio do Sertão, né? Então a gente está vendendo quase que 1.000 móis de coentro por semana. O peixe a gente deu uma parada, que é mais difícil de dar, mas o Sim. coentro está indo de vento em polpa, assim, né? A gente está vendendo. Hoje o sustento do Romeu sai já da venda do coentro, já Aham. me dá uma ajuda na rota que eu vendo, já ajuda o pastor Klaus e contratamos o Luciano, né, que é o treinador de futebol por meio período, que já ajuda também na renda dele. Então são 4 famílias hoje que estão sendo abençoadas pelo a agricultura do reino, pela venda do coentro. O próximo passo nosso é montar agora os quintais produtivos, é montar a bancada na casa de alguns irmãos para ajudar na renda. A gente montou a Aham. primeira, né, hoje à tarde o Romeu foi só para ligar a energia e colocar em funcionamento, mas já tem uma casa, né, que tem 2 bancadas funcionando, né, que essa bancada vai render mais ou menos a cerca de R$ 1.500 por esse irmão mensal, né? Então já começou a primeira bancada, o primeiro quintal hoje, né? Que Então legal. a agricultura do reino é isso, né? Estamos caminhando, né? Temos alcançado os sítios aí, porque eu estou nas rotas toda semana, tudo quanto é buraco, pra você imaginar, de sítio eu estou dentro, eu conheço, já estou na rota aí mais de quase 8 meses, então eu conheço a galera, converso, tomo café na casa de um monte de gente, entendeu? Portas abertas assim, né? Tá sendo uma benção assim, a questão da agricultura do reino aqui no sertão. Que É bênção. mais ou menos isso que temos caminhado, né? E Que sonhado, bênção. né? Cavamos o poço nosso agora, dentro da agricultura do reino, colocamos energia solar, né? Ó, E os planos aí, né? Os planos são para o próximo ano a gente fazer uma segunda fase agora, um terreno maior, né? A gente está visando um terreno maior para aumentar também as bancadas aí, cavar um poço nesse terreno. Estamos caminhando para isso, Uhum. né? O pastor Klaus, ele fez umas melhoras agora, na questão tecnológica das bancadas aí, e ele concorreu aí numa premiação nacional entre 140 projetos, né? Ele ficou entre os 8, né? Os 8 projetos no Brasil inteiro nessa premiação. Aí nós fizemos a apresentação domingo passado agora, está passando o resultado, né, desses 8, se a gente ganhar, aí o pastor Cláudio vai para Harvard, nos Estados Unidos, para apresentar o projeto lá, receber uma premiação, tal, tudo. Então Nossa, a agricultura, Deus, assim, abençoou demais, assim, né? Estamos vivendo além daquilo que a gente sonhou. Mas tem duas, abri uma fase agora esse ano, né, até os primeiros meses, um terreno novo, e também estamos com a proposta de ir lá no terreno do Romeu cavar um poço também na casa do Romeu no sítio, para fazer uma terceira fase lá também, para empregar alguns irmãos lá também. Então a agricultura está indo de vento em popa, devagarzinho, Deus está abençoando demais, assim, cara. que bênção. E é uma coisa interessante que Deus ele toca meu coração nesses últimos anos, né? Da questão de como, porque assim, isso que vocês fazem acabou se tornando um empreendimento, né? Vocês empreenderam com isso daí e através disso abençoa famílias e as famílias têm o sustento dela num lugar onde você passou por um momento que as famílias não tinham sustento aí, né? Você comentou que passou aquela seca, aquele período complicado, então as famílias não tinham sustento. Então vocês acabaram desenvolvendo um sistema que levou sustento para muitas famílias aí. E é uma coisa que Deus ele me tocou uns anos atrás, mostrando essa questão do governo, né? De como essas ações que a gente tem são pequenos pedacinhos do reino onde as pessoas que estão abaixo de nós ali, seja no empreendimento, seja uma coisa assim, as pessoas são abençoadas. Né? Assim como Davi ele tinha o reino dele, e as pessoas que estavam abaixo dele recebiam da bênção que estava abaixo dele, de Abraão, os servos de Abraão também. Assim é a forma de Deus lidar com o povo dele. Né? A gente vê assim, muitas vezes, um louvor, meu ministério é adorar, meu ministério é pastoral, meu ministério é isso aqui, mas a questão de empreender é um ministério de Deus que tem para a vida de muitas pessoas também, né? Então acabou que essa ação que vocês fazem, que é uma ação, querendo ou não, mais cotidiana, que é um trabalho, é uma ação que Deus usou para você evangelizar vários lugares, que você fala nas rotas, e é uma ação que Deus utilizou para vocês abençoarem outras famílias, para essas famílias, porque é aquela questão que a gente ouve muito, né? Não adianta às vezes a gente levar a palavra, mas não leva o pão, né? E Jesus, toda vez que ele ia levar a palavra, ele levava o pão, né? Então é uma coisa bem conjunta, né? A questão de você dar o sustento para a pessoa, você ajudar a pessoa a ter aquilo. Isso, querendo ou não, eu vejo que é muito mais profundo no evangelho do que às vezes a gente só falar da palavra, né? E às vezes não viver a palavra, né? Isso é uma forma de viver a palavra, viver a comunidade, né? Como a gente vê na igreja lá do início, lá, as pessoas elas não só ficavam falando a palavra, mas elas viviam em comunidade, a comunidade se ajudava
e ali a comunidade crescia. Que é mais ou menos o que a gente pôde ver nessa história que o senhor trouxe pra gente, pastor Oziel. Não, Fantástico, incrível isso aí. exatamente isso. Só dá um oi aí pro Luciano, a escolinha de futebol entrou agora aí. Opa! Escolinha de futebol. Futebol é uma temática também, né, Karel? Eu não sei se vai dar tempo, porque eu acho que já tá batendo uma hora, né? Era justamente o que eu ia falar para o Zé, pra gente contar só sobre a escolinha de futebol agora. Show. Só dentro do que você comentou, eu acredito que o evangelho é uma transformação, tem que gerar uma transformação social, assim. Eu não acredito, né, no evangelho que seja só de palavras, assim, entendeu? E é interessante, né, a gente vê, eu tenho visto, observado muito, assim, né, a gente tem muito contato com projetos, assim, e ver o quanto isso impacta a comunidade onde você está, assim, aonde isso gera um testemunho do reino de Deus, sabe? Porque muita gente vai, às vezes, para um lugar e eles querem arrancar de tudo que eles têm, entendeu? Eu lembro de um filme que eu vi uma vez e os nativos falando assim, olha, os missionários chegavam aqui, nós não tínhamos nada, nós só tínhamos as terras. E nos ensinaram a orar, nós fechamos os olhos para orar, e quando abríamos, eles tinham as terras e nós tínhamos nada. Né? Então, aquela questão, você vai para tirar, né? Ou se aproveitar daquilo que tem. Mas eu acredito no evangelho que você vem para causar uma transformação daqueles que já estão lá. Né? Trazer uma melhoria para quem está no lugar. Assim. Então, acho que a melhor forma de você aplicar o evangelho no lugar, ou se tornar uma igreja relevante, é fazendo a diferença onde você está. Né? Fazendo a diferença no lugar que você está, onde as pessoas possam ver e falar, não, realmente, cara, né, mudou. Né? Coisas mudaram no Café da Manhã depois que a igreja chegou. Sim. Como teve transformação, como teve mudança, assim. Então, o evangelho é transformação, né? Transformação, sim. Né? Eu acredito nisso. Né? Uma das partes, assim, que questão de testemunho aqui no Café da Linha é a escolinha de futebol. Né? O campo é dentro da igreja, né? O Luciano deve estar online aí. Nós começamos alguns anos atrás. Eu enviei o Luciano para um acampamento, né? Muito bom, né? De um amigo nosso ali em Juazeiro. O mundo precisa de um pai, esse acampamento. Lá o Luciano recebeu muito, foi tocado e tal. Quando ele voltou com aquele fogo do acampamento e eu conversei com ele, desafiei ele a começar um projeto de escola de futebol. E de pronto, assim, ele abraçou e falou, não, pastor, vamos para cima. E começamos com 6, 7 meninos, 8, aí foi para uns 10, 12 meninos. Né? Não tinha bola, emprestamos uma bola, lá pegava a bola emprestada. E começamos aí o projeto, e o Luciano foi tocando, o projetinho foi crescendo, chegou a 25 meninos mais ou menos, assim, e ainda com bola emprestada, conseguimos comprar uma bola para o projeto e tal, e foi caminhando aos pouquinhos, né, com muita dificuldade. Eu lembro até que o Luciano quis algumas vezes desistir, né, parece que o negócio não rompia, encorajando, não, vamos, as coisas vão acontecer. E há 2 anos atrás nós conhecemos um pessoal também, né, de um projeto chamado Life Impact, né, da Lana Vasquez, né, a líder do projeto. Eles ajudam várias frentes, assim, e prove a Deus, assim, né, que nós caímos na graça da Lana Vasquez, ela passou por aqui umas 2 vezes. A história do Café da Linha, né, marcou muito ela, assim, e ela entendeu que aqui era um lugar que precisava de uma ajuda para investir. Então ela sentou comigo, viu o que precisava de necessidade, a gente falou, a gente precisava iluminar o campo da igreja, que não dá para treinar de dia por causa do sol, e à noite é escuro, a gente precisava ter lá também ao redor, porque a bola fica caindo no terreno dos vizinhos, eles ficam achando ruim. E ela falou, ora aí ela voltou, depois de 6 meses, quando ela voltou, ela trouxe mais uma equipe de americanos, falou, nós trouxemos a oferta para ter lá o campo todo, né, para comprar o uniforme para os meninos, comprar o kit de treinamento, aqueles cones, tudo, comprar algumas bolas boas e tal. Ela deu um up, assim, né? Vocês conseguem aumentar o projeto? E aí a Life contratou o Luciano integral, entendeu? O irmão do Luciano, Mariano, né, hoje auxilia ele, então o Mariano recebe uma oferta um pouco menor, porque ele trabalha, mas ele auxilia muito na escolinha junto com o Luciano. O Luciano hoje, ele é integral da escolinha de futebol e trabalha meio período na agricultura, né, para ajudar na renda dele. E aí nós fomos para 115, 120 meninos. Caramba! Né, na escolinha,
treinando à noite, treino quase todos os dias, então o negócio foi assim, para cima. Hoje nós diminuímos um pouco, porque a categoria sub-17 estava dando muito trabalho, né? Falta de interesse, falta de treino, sem compromisso. Tinha alguns comprometidos, mas a maioria, né, já está na idade que está saindo e tal. Aí nós ficamos com sub-13 para baixo, né? Então perdemos muito menino de 15 anos, tal, né? Mas hoje estamos com cerca de 85 meninos ainda, né, treinando, né, semanalmente. Vai ter o campeonato de Natal agora, que é o segundo campeonato de Natal. Tá uma super empolgação aí da criançada, desde o sub-7, né, os pequenininhos até o sub-13. Então, assim, hoje está uma benção, né? O Luciano tá bem engajado aí no futebol, o Mariano também, né? Então as coisas estão fluindo bem no futebol aí. E o que acontece? Como o campo é dentro da igreja, é legal que todos os pais vêm para ver o treino, levam as crianças, estão no ambiente, a reunião é feita ali onde a gente faz os cultos. Então Sim. quebrou, assim, aquele preconceito de entrar na igreja, Sim. né? Por exemplo, com a família na igreja, que os dois meninos jogam futebol, um do sub-7 ou do sub-13. O pai, nós temos também os veteranos, que é na segunda-feira só para veterano, onde eu jogo e tal. Então o pai joga no veterano e os meninos na escolinha. O pai se converteu, né? A família toda está convertida, a mãe também, estão frequentando os cultos. Eu acredito que em janeiro vai ter batismo, aí quando o AP estiver aqui, vão fazer um batismo, eles vão se batizar. E assim, foi gerado dentro do ambiente, dentro da igreja, que assim, do pessoal tá. É legal que você vê os pais comentando, tem o grupo da escola de futebol, os pais parabenizando, agradecendo pela iniciativa, né, que tem sido muito bom pelas crianças, tirar do celular, as crianças ficam ansiosas para jogar. Então, assim, tudo isso gera um testemunho, né, no lugar onde nós estamos aqui nesses anos, assim. Então isso tem sido muito bom também. A escolinha tem sido muito relevante, né, no meio da sociedade aqui, assim, no meio do café da linha, né, tem uma relevância enorme, assim, a escolinha de futebol. É uma benção, né? E quando a gente trabalha com jovens, é uma energia diferente, né? E é o que você falou, assim, quando você trabalha com a criança, com o jovem, querendo ou não, ela leva uma mensagem para a família, né? A família vê a transformação. Sim. Eu vejo que assim, a gente passou, a gente trabalhou bastante com jovens aqui em São José, né? No grupo que a gente tinha, e a gente via a transformação deles e das famílias. Eu mesmo, meu pai, na época que ele era vivo ainda, ele converteu, ele foi membro lá da igreja que a gente trabalhava junto, fazia as coisas juntos lá. Então, quando você pega o jovem, ele acaba trazendo aquela energia para dentro da casa dele, né? E leva para dentro da casa, e não tem como não dar um efeito positivo, né? Uma bênção de Deus ali. Com certeza. Com certeza. Muitos testemunhos aí dos pais aí em relação à escolinha, assim, é bem legal ouvir, assim, de vez em quando eles comentando, parabenizando, assim, a gente consegue ver a relevância que tem feito nas famílias, assim, né? Sim. Então, voltando àquilo que a gente está falando, é o reino de Deus em movimento, né? É o reino de Deus. É que eu costumo falar aqui para os irmãos, assim, ó, você vê eu pregando aqui aos domingos aqui, 40 minutos de pregação, eu pensei que não é 10% do meu ministério. Sim. Meu ministério é na rota, entendeu? Na agricultura, no futebol, né, no atendimento às famílias, né? Isso aqui não é nem 10%, cara. O ministério mesmo sai daqui, então, assim, eu falo para os irmãos, ó, daquele portão para fora, está sendo enviado para ser bênção, cara, né? Sim. Aqui a missão nossa aqui, o ajuntamento recebe do Pai, mas saiu daqui para viver o evangelho fora, né? Exatamente. Um amigo meu, uma vez, ele me emprestou um livro que era Enraizados, que era justamente isso aí, o livro falava disso, né, do evangelho estar enraizado na nossa vida. A gente não viver só o evangelho no domingo, ou na hora que a gente está numa célula, mas a gente viver o evangelho no dia a dia, né, que é isso daí, né, que o senhor estava falando aí com a gente durante todo esse processo aí. Durante o dia a dia, tá podendo falar com as pessoas, nas coisas que trabalha, poder estar agindo ali, levando o evangelho. Caleuzão, o que você tem mais aí? O que você manda pra gente aí? Eu não sei, da outra vez a live caiu em 1 hora, né? Eu acho que já estamos batendo em 1 hora de live, eu não sei se passou até. Mas ela não caiu, aparentemente. Da outra vez ela caiu. Mas isso que o pastor Zé falou, isso é muito real, cara. Porque às vezes a gente acha que o reino de Deus, ele é você ter um grande templo, né? Aquela prosperidade visual. Assim, não existe nada de errado uma igreja prosperar, né? Aumentar o templo, comprar alguma coisa nova, nada de errado nisso. Mas esse não é o porquê, né, do que fazemos, né?
quando a gente faz missão, por exemplo, pode ser que nos 17 anos você não veja grandes estruturas levantadas pelo pastor Eziel e pela equipe, mas você vai ver o quê? Cara, o pastor Eziel demorou anos para ganhar uma vida. E quantas almas tem hoje na igreja, pastor? Tem um bocado. Tem um bocado espalhado aí, né? Que foram embora, tal, tudo assim, mas de batismo já tem mais de 250 pessoas que foram batizadas aqui entre a cidade aqui, né? Mais de 250. Então, e hoje, tem umas 15 para batizar. Olha aí, e hoje tem 3 ajuntamentos já, né? 3 igrejas, né? Que é a Baiara, o Morcego, Café da Linha. Então, ó, isso é uma prosperidade, né? O pastor Zé contou, pô, descobriram uma forma de gerar renda para as pessoas, né? E olha quantas pessoas estão tendo uma renda por causa da agricultura do reino, e isso abre possibilidades para muito mais pessoas terem rendas na agricultura do reino, né? Tem a escola de futebol. Cara, imagina o quantas coisas pode acontecer naquela escola de futebol, seja você formar pessoas ali não apenas para jogar, mas formar caráter, sabe? Com boas lições, famílias podem ser alcançadas porque o pai foi levar o filho lá para jogar futebol, ficou ali, sentiu algo diferente, acabou querendo ficar mais, aí vai na segunda-feira, ou até mesmo pensando de forma natural, imagina um jovem ali, vai lá, faz uma peneira, passa na peneira e vai para um time bom, sabe? Então, são muitas possibilidades, muita prosperidade que nós vemos acontecer no sertão, né? E nós vemos isso muito no povo nordestino, né? Às vezes a gente do Sudeste tem muito preconceito com o povo nordestino, mas começa a olhar tantas vezes onde o povo nordestino passou por algum lugar e deixou contribuições assim extremamente fundamentais para o nosso país. E você vê que existe uma prosperidade muito grande arraigada nesse povo, né? Então é um negocinho apaixonante. Você não consegue só passar por lá. Você não consegue só fazer uma visita, né? A semana que eu passei lá, eu falei, cara, isso aqui não é nem o começo de alguma coisa. Então, eu tenho o sentimento de que eu tô indo para lá agora, na fase final de um plantio, já próximo de uma colheita, sabe? Então, tipo assim, eu tô sentindo que já tá muito plantando, regando, e que o negócio tá próximo. E, cara, eu preciso do segundo final para chegar ali, aportar minha parte e viver isso aí. É isso mesmo. A grande colheita. Amém. Caléu, e aí? Tem mais alguma coisa? Alguma coisa, pastor? Oi? Quer falar mais alguma coisa? Tá, só deixar aqui registrado um beijão para minha esposa, para minhas filhas que estão acompanhando, ali no telefone da Ana, para toda a igreja aqui do Sertão, né, que Deus abençoe. E eu acho que é isso, né? O evangelho é isso, né? O Caléu tocou num ponto muito importante aí. Se a gente for olhar o evangelho bíblico mesmo, né? É o morrer para si mesmo. Porque se eu perguntar assim, às vezes eu pergunto aí, quem tem coragem de morrer por amor a Cristo? Todo mundo levanta a mão. Mas quem tem coragem de viver por amor a Ele? Porque eu morrer não é um cara dar uma metralhadora e dar um tiro, matou, morreu, não. É morrer para sua vontade. Né, para que outros possam viver. É o que o Caléu está fazendo, que eu fiz há 17 anos atrás. Eu poderia ficar em São José, né, eu poderia estar bem estabelecido financeiramente, prosperando financeiramente falando, materialmente falando, assim, mas eu decidi morrer para os sonhos, os projetos que eu tinha, para que outros pudessem viver. Então, eu acredito que o evangelho é isso, né? Você falou, eu vou adiar meus sonhos, ou não vou viver os meus sonhos aqui para que outros possam viver. Eu vou morrer para a minha vontade, para aquilo que eu quero, né? Para que outros possam viver. Eu vou largar minha vida, eu vou entregar minha vida, né, num lugar que nem Café da Linha, num sítio desse aí, né, para que outras pessoas possam conhecer Jesus, né, e possam viver. Então, eu acho que esse é o evangelho, a maior prosperidade, assim, eu não me arrependo nunca, apesar de, no meio do processo, por várias vezes, pensar em voltar, pensar em ir embora. Eu acho que eu estou errado, acho que, principalmente no começo, né, acho que não deveria ter vindo, acho que não escutei Deus, né, várias crises, assim, né, passei, né, por tudo isso, mas, assim, em nenhum momento me arrependi, e jamais eu teria vivido, né, eu teria ganhado o número de almas que eu ganhei se eu tivesse ficado em São José dos Campos, eu acredito. Né? Então, assim, Deus me deu, eu me sinto um privilegiado. Deus me deu a oportunidade, o privilégio de vir para um lugar onde ninguém queria vir, né, e poder viver essas experiências incríveis, assim, né, que se a gente for sentar e eu for contar algumas experiências de conversão,
né, eu passo um bom tempo da noite aqui falando e contando, né, como foi lindo que Jesus fez na vida de algumas pessoas. Então eu acredito assim que eu não viveria, né, em outro lugar do que eu vivi aqui no sertão. Eu preciso morrer, né, para os sonhos, para aquilo, para que pudesse viver o que eu vivo hoje. Então eu não me arrependo, né, talvez você que esteja aí ouvindo a live, deixe minhas palavras finais, vale a pena, né, você morrer o Evangelho. O Evangelho é isso, né, o Evangelho é isso, é morrer para sua vontade, para que outros possam viver. Tá bom? Beijão para todos. Para Léo, estamos te esperando aqui, né, eu creio que vai ser um tempo assim de colheita, né? Você está chegando para nos ajudar a colher, né, aquilo que Deus tem feito aqui no sertão. Pablo, foi um prazer conhecer e se Prazer, pastor. ir no sertão qualquer hora, tem portas abertas aqui, tem casa para te receber. Vai ser um prazer poder te receber aqui também, viu? Prazer, Convite aí. eu já tô aqui planejando na minha cabeça já, ó. Vamos lá. O senhor acabou falando uma pergunta que eu tinha, vou deixar para a próxima, mas foi interessante você falar que às vezes era Deus querendo mesmo tocar nesse assunto. Da questão que você acabou de falar aí de se bateu no coração, às vezes a vontade de desistir, né, essas coisas assim. O senhor acabou de falar, né? Vem essas vontades, fica na dúvida, mas acabou persistindo, né? E eu vejo assim os frutos que vai surgindo, né? As coisas que vão acontecendo, né? É bênção demais. Pastor, um prazer grande, imenso, né, ter essa live com o senhor, poder bater esse papo, te conhecer finalmente, né? Eu até o cara ficava falando, falei, nossa, eu acho que é um senhorzinho, né, que tá lá há tanto tempo lá, assim. Que isso, jovem pra caramba, tem lenha pra caramba pra queimar aí. Cabeça branca aqui, a cabeça branca aqui, branqueando. E eu acho que a gente vai ter mais outras oportunidades, né? Junto com o Calão e a gente tá fazendo uns bate-papos, né? Contar mais histórias, porque 17 anos não tem como resumir em uma hora só, né? Eu acho que a gente falou aí muito pouco tempo, né? A gente falou do comecinho, você falou dos dois projetos aí que são extremamente importantes. O Calão tá indo lá para tá fortalecendo, para estar trabalhando junto aí nesses projetos. E para quem está assistindo, né? Que possa estar contribuindo na obra, né? Para a gente que está em São José, em São Paulo, em outras cidades, que possa estar contribuindo, né? Entrando em contato com o pastor Oziel, entrando em contato com o Calel, que possa estar investindo na obra, né? Uma forma da gente que não está nessas viagens missionárias de poder contribuir, sim contribuir financeiramente, que vocês possam, quem está vendo, possa estar de coração aberto, quem for ver essa mensagem depois, que esteja de coração aberto para investir na obra, né? A gente sabe, a gente conhece muito assim onde a gente vive, a gente não sabe às vezes as dificuldades que acontecem em outras regiões, né? E o pastor Oziel aí pôde compartilhar, né? Imagina você ficar sem água alguns dias, imagina ficar dias sem chover, coisas que a gente aqui não vive na região de São Paulo, né? Essa problemática, mas lá, né, existem vários desafios. Então, para você que está assistindo, que possa estar investindo na obra aí missionária, né, colocando a sua mãozinha, né, através de uma bênção, né, investindo na obra e orando para a obra também se multiplicar onde Deus levar os seus ministros, os seus missionários aí. Obrigado aí, obrigado, Calel, pelo convite mais uma vez. Calel, agora você que fecha, manda ver aí. Invita no Calel, gente, Calel tá vindo, viu? Terra boa. 27 dias para nossa viagem, a gente já está nessa contagem. E, cara, eu tô muito na expectativa. Costumo falar que eu não estou ansioso porque creio que fica ansioso. Estou na expectativa porque a expectativa é bíblica. Estou na expectativa do que Deus vai fazer nesse lugar. Então, pastor Zé, muito obrigado mais uma vez aí por estar esse tempo. Eu agradeço. A gente praticamente só deixou o senhor falar aqui e ficamos nos alimentando aquilo que o senhor estava dizendo, porque realmente muita coisa boa, muita coisa. E agradeço também ao Pablo que está comigo mais uma vez nessa. A gente também fica já nessa brincadeira. Agradeço a você que esteve com a gente hoje também. Teve aí quase 10 pessoas que estavam o tempo todo aí, estando com a gente, comentando, compartilhando. Sinta-se à vontade, né, para falar com o pastor Zé, para falar com a gente, para ofertar nesse projeto, nessa ida. Ainda temos muitos para fazer, eu tinha algumas vitórias, mas ainda temos alguns passos. E é isso. Falou, tá bom? Falou, pastor Oziel. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Que Deus abençoe Tchau, você. grande abraço. Um grande abraço. Valeu. Jesus.